Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros daqui da Guatemala e demais nações da América Latina, da América do Norte, do Caribe e também de outras nações, e especialmente a igreja em Porto Rico, a grande Carpa Catedral e o pastor, o ministro José Benjamin Pérez lá em Porto Rico. Meus parabéns pelo trabalho que estão realizando lá em Porto Rico, da construção da grande Carpa Catedral. O domingo é um dia muito especial para os seres humanos. É o dia que comemora a ressurreição de Cristo, a qual foi domingo. E domingo os cristãos se reuniam lá com os apóstolos, e o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou domingo, se reuniu com eles, e depois todos os domingos aparecia durante um período de tempo de 40 dias, digamos, a cada domingo da semana desses 40 dias, aparecia aos seus discípulos. E depois encontramos que o dia de Pentecoste também foi domingo. Ou seja, que o cristianismo tem suficiente motivo para se reunir aos domingos para adorar a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, ouvir sua palavra e pedir a Deus suas bênçãos para sua família e para seu próximo. A única esperança que há para o ser humano é Jesus Cristo. E a única esperança que a raça humana tem é a segunda vinda de Cristo para este tempo final. O cristianismo já leva ao redor de 2000 anos esperando a segunda vinda de Cristo. Mas, por que aparentemente demorou tanto? Se tivesse vindo em sua segunda vinda no dia dos apóstolos, nós não estaríamos aqui adorando a Deus e crendo em Cristo. É que durante este período de tempo, de ao redor de 2000 anos, Cristo esteve no trono de intercessão do céu, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, fazendo intercessão por cada pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro. Esses são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa, de era em era, e a nós nos correspondeu, neste tempo, para viver e conhecer o porquê de nossa existência aqui na Terra. E estamos na Terra para fazer contato com a vida eterna através de Cristo nosso Salvador, para que Ele nos dê vida eterna. Esse é o propósito para o ser humano. Bem disse Cristo: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E também disse: de que vale o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um conforme as suas obras. São Mateus capítulo 16. E agora, é importante que saibamos o porquê existimos, ou porquê chegamos a essa terra sem nós dizermos que queríamos chegar. Portanto, a mão divina nos trouxe a esta terra. Viemos de outra dimensão, da dimensão de Deus, para viver nessa terra
e servir a Cristo e entrar no programa de redenção para selar nosso destino eterno com Cristo em seu reino eterno. Lemos em São Lucas, capítulo 21. Versículos 25 em diante diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la, identificando o fim do tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. É importante saber em que tempo nós estamos vivendo. Qualquer pessoa diz: estamos vivendo no domingo 10 de julho de 2016. Isso é conforme o calendário gregoriano. Mas conforme o calendário de Deus, esse é o calendário do qual nós queremos saber que dia está marcando no programa divino. Porque esta terra, com todos os seus habitantes, está sujeita ao calendário de Deus, pelo qual Cristo, em uma ocasião, em que vieram os fariseus e saduceus a tentá-lo, vejam o que aconteceu ali. Capítulo 16 de São Mateus, versículo 1 em diante, diz: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado, e de manhã hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Os seres humanos olham o céu e o veem nublado e dizem: vai chover. E quem não reconhece o sinal de chuva, sai sem levar sua capa ou seu guarda-chuva e se molha. Mas
Quem vê o sinal de que virá chuva se prepara porque conhece o sinal da chuva. Porque sem nuvens não há chuva. As nuvens estão carregadas de água para derramá-la sobre a terra. E disso é que Cristo fala aqui, compara os sinais do tempo, o físico, com os sinais do tempo de Deus, do tempo do programa divino, onde Deus prometeu realizar certas coisas. Para aquele tempo de Jesus, a promessa era a vinda do Messias como Cordeiro de Deus, como apresentou João Batista quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no Egito, Deus ordenou a Moisés que cada pai de família tomasse um cordeirinho e o sacrificasse no dia da Páscoa e colocasse o sangue na porta e na verga do lar dos seus lares para a preservação da vida dos primogênitos. E o Cordeiro Pascual, São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Assim como a vida dos primogênitos hebreus lá no Egito foi livrada, não morreram, quando veio a morte sobre os primogênitos lá no Egito. No entanto, os primogênitos egípcios, incluindo o filho do rei, do faraó, morreu. Não conhecia o sinal do tempo para a preservação da vida dos primogênitos. E esse Cordeiro representa Cristo, que é a nossa Páscoa, o qual foi sacrificado por nós na cruz do Calvário para a preservação da vida, para que pudéssemos preservar nossa vida para toda a eternidade. Portanto, sem Cristo e seu sacrifício, nenhuma pessoa pode preservar sua vida pela eternidade. Cristo mesmo disse que quem crê nele tem vida eterna e que ele o ressuscitará no último dia. São João capítulo 6, versículos 39 em diante. Agora nos fala de um dia em específico, último dia. Recordem que um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O último dia é o 7º milênio de Adão para cá. E já a raça humana esteve entrando ao último dia, que é o tempo em que Cristo ressuscitará os mortos crentes nele e aos crentes vivos os transformará. E, consequentemente, terão corpos eternos, imortais, glorificados, igual ao corpo glorificado que Cristo tem, o nosso Salvador. É para o último dia que Cristo estabeleceu que Ele ressuscitará todos os crentes nele que morreram fisicamente. E São Paulo, conhecedor desse mistério, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, nos diz: eis que vos digo o mistério. Na verdade,
nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. A final trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que vivemos seremos transformados. Há uma promessa divina para o último dia, de ressurreição para todos os crentes em Cristo que morreram em eras passadas e deste tempo também que partiram. E para os que estiverem vivos, a promessa é que serão transformados e obterão a imortalidade física que tanto necessitamos e que nos encherá de regozijo, com a qual todos chegaremos a ser a imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador. Portanto, temos que saber qual é o último dia. Já sabemos que é o 7º milênio de Adão para cá, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E sabemos também que haverá uma trombeta soando. Isso é a voz de Deus falando à sua igreja no último dia, a mensagem de grande voz de trombeta para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no rapto ou arrebatamento de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. E isto será a redenção da alma e do espírito e do corpo. E, sobretudo, a redenção do corpo para ser imortais fisicamente. É chamada também a adoção dos filhos e filhas de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, onde diz: e se filhos também herdeiros, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação, será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do corpo, onde os que morreram crentes em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados, jovens e eternos, e os crentes em Cristo que estiverem vivos serão
transformados. E então teremos vida eterna física, conforme o programa divino, de acordo à palavra profética de Deus. Disso também nos fala São Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, quando diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Selados com o Espírito de Deus para o dia o quê? Da redenção. Portanto, é importante conhecer que o dia da redenção será o dia da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estão vivos, o qual será na segunda vinda de Cristo no último dia. Pois Cristo é quem disse que Ele realizará isto no último dia. E por isso é tão importante conhecer essas promessas divinas para estar preparados para a nossa adoção, a redenção do nosso corpo, para poder viver no reino de Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, o tempo que os profetas e os apóstolos desejaram viver. Vejam, em São João capítulo 6, versículos 39 em diante diz: E esta é a vontade do Padre, ele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo é quem disse que Ele vai ressuscitar os crentes nele no último dia. E isto, os seguidores de Cristo daquele tempo o sabiam bem, pois quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, teve uma conversa ali com uma das irmãs de Lázaro, onde nos diz, em São João capítulo 11, versículos versículo 21 em diante de São João capítulo 11 diz: Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Desde aqueles tempos, os crentes em Cristo sabiam que no último dia é que se realizará a ressurreição dos crentes em Cristo. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E agora, Marta e Maria também criam que Cristo ressuscitaria os crentes nele no último dia. Portanto, ela sabia que Lázaro vai ressuscitar no último dia, mas
Não sabia que Cristo pode ressuscitar em qualquer tempo a qualquer crente que parte e que Ele quer que permaneça vivendo por um tempo mais. Jesus é a ressurreição e a vida. Portanto, Ele pode ressuscitar qualquer pessoa no tempo que Ele quiser, mas a ressurreição em corpos eternos, imortais e glorificados é para o último dia. Não é para outro tempo. Essa pertence à primeira ressurreição. E já houve uma ressurreição dos crentes do Antigo Testamento quando Cristo ressuscitou domingo pela manhã. Portanto, Cristo é quem realizará a ressurreição de todos os crentes nele. O tipificou, representou, ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos, já sendo de 4 dias de morto. Não importa quanto tempo passar da partida de um crente em Cristo, não importa que passem anos, Cristo ressuscitará. No último dia, já sabemos que o último dia é o 7º milênio de Adão para cá. Cristo, consequentemente, é a única esperança de vida eterna para o ser humano. E é o único caminho para chegar a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Portanto, a única esperança que há para o ser humano é a segunda vinda de Cristo para a ressurreição dos mortos, crentes nele, e a transformação dos que estiverem vivos nesta terra para obter a imortalidade física e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, que durarão 3 anos e meio, que correspondem ao tempo da grande tribulação para a raça humana aqui na Terra, enquanto a humanidade estará passando pela grande tribulação, que é a segunda parte da semana número 70 da profecia de Daniel, capítulo 9. Porque a primeira parte dessa semana 70, Cristo já a cumpriu em seu ministério terreno de 3 anos e meio. E essa semana faltam 3 anos e meio, que é o tempo do fim das 70 semanas de Daniel. E, consequentemente, ao tempo do fim do reino dos gentios. Estamos muito perto da adoção, da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos crentes vivos em Cristo. Estamos vendo os sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas, no mar, os vulcões também, terremotos, tsunamis, maremotos, guerras, todos estes sinais que Cristo mesmo falou que estariam sendo manifestados para o tempo final, pelo qual Cristo disse que quando virmos essas coisas, entendamos que o reino de Deus está perto. O reino de Deus será estabelecido ou restaurado na terra. E qual é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino de Davi, que será restaurado na terra,
e o trono de Davi, no qual se sentará o Messias príncipe para governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, para o qual o reino dos gentios que esteve passando por diferentes etapas se encontra na etapa dos pés, de ferro e barro de oleiro, e por isso, neste tempo, podemos ver a situação em que se encontram os países pelo qual temos os sinais de que estamos no tempo para o cumprimento da vinda do Senhor para ressuscitar os mortos crentes nele e transformar os que estão vivos, levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Os sinais dos tempos, disse Cristo, que as pessoas daquele tempo não viam, não entendiam, não conheciam. Quando uma pessoa vai rumo a outra cidade, tem que ir pela via ou estrada, ou o caminho que o leva a esse lugar, para o qual estão os sinais também que deve ver e obedecer para chegar a esse lugar. E assim é para chegar ao programa divino correspondente ao nosso tempo. Há sinais que Cristo indicou que estariam acontecendo, os quais já vemos manifestados no planeta Terra. Pelo qual Cristo disse que quando virmos essas coisas acontecerem, saibamos que o verão está perto. O reino de Deus está perto. O reino de Davi vai ser restaurado, como disse Ezequiel capítulo 37. E como diz Ezequiel capítulo 34. E o reino e trono de Davi será restaurado e o reino dos gentios será tirado, desmoronará, como está em Daniel capítulo 2, com a vinda da pedra não cortada por mãos, que ferirá a imagem ao reino dos gentios nos pés de ferro e de barro de oleiro. E será estabelecido o reino de Deus na terra. A capital será Jerusalém. O Distrito Federal será o território de Israel. E desde aí o Messias Príncipe, o Filho de Davi, governará sobre a raça humana. E isso será no reino de Deus, conforme Isaías capítulo 9, que trará a paz para e entre os seres humanos. As pessoas buscam a paz, mas sempre há problemas, há guerras em diferentes lugares. Pois Cristo disse que teríamos guerras e rumores de guerras. A paz verdadeira e permanente virá no reino do Messias Príncipe, porque ele é o príncipe de paz, o príncipe de paz de Oséias capítulo 9, e é o único que pode trazer a paz para toda a humanidade, assim como traz para a alma, atrará para as nações. Por isso, no reino do Messias, as armas de guerras serão convertidas em ferramentas de trabalho para a agricultura e para outros trabalhos a favor da família humana, e que não contaminarão o meio ambiente, nem contaminarão o ser humano. Será um reino de paz, de felicidade para todos aqueles que receberam Cristo como Salvador. Estamos no tempo em que os sinais dos tempos messiânicos estão sendo vistos em
todas as nações, pelo qual é importante estar identificando o fim do tempo por meio dos sinais que Cristo disse que estariam sendo vistos na terra no tempo para entrar o fim do tempo, ou seja, os 3 anos e meio da profecia de Daniel capítulo 9, que são os últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel e da semana número 70, porque Cristo já cumpriu os primeiros 3 anos e meio da semana número 70. Cada semana consta de 7 anos proféticos. E agora, a Israel faltam 3 anos e meio de Deus tratar ou para tratar com Israel. Por isso se tornará Israel para cumprir esses 3 anos e meio que faltam a semana número 70. E aí é onde o povo hebreu vai ser despertado à realidade de que há um sacrifício de expiação pelo pecado e serão convertidos a Deus. E Deus vai tratar novamente com o povo hebreu. Mas enquanto isso, está tratando com o povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso Cristo disse: este é o sangue, meu sangue, do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. São Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. E agora, há o novo pacto do qual Deus falou em Ezequiel, e em Jeremias também, e em Isaías. Portanto, é uma bênção grande, um privilégio grande, estar dentro do novo pacto, porque isso significa para a pessoa que pertence ao povo do novo pacto, que foi redimida pelo sangue de Cristo e que tem promessas de vida eterna no reino de Deus. Mais adiante, o povo hebreu compreenderá. Enquanto isso, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desde o dia de Pentecoste em diante, esteve no meio da sua igreja, realizando a chamada de cada pessoa escrita no céu no livro da vida do Cordeiro, chamando-a ao aprisco do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente, os cuide, os proteja e nos veremos eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Nosso tema de estudo bíblico foi Identificando o Fim do Tempo.